Seja bem-vindo ao nosso canal e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e boa leitura para você. Foi você que fez isso? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar e eu tão pequeno e frágil querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu ninguém explica Deus. Clóvis Pinho. É muito comum vermos pessoas em crise quando as circunstâncias ao seu redor não são favoráveis. Mesmo tendo uma vida marcada por fé, em momentos de perda ou de adversidade surgem questionamentos de todos os tipos. Os mais comuns são: por que eu? Por que na minha casa? O que eu fiz para merecer isso? Em meio aos desafios que enfrentamos, muitos se agarram ao seu currículo cristão como se o nosso histórico com Deus nos poupasse de passar por momentos difíceis. Jesus nunca prometeu nos poupar dos desafios, mas sempre se revela em meio a eles. Como explicar para uma família cristã a perda de um filho? Como explicar para uma família qualquer a dádiva de poder gerar um filho? Como explicar coisas que excedem nosso entendimento? Na tentativa de ter respostas para todas essas perguntas, muitos têm buscado na lógica algo que é tão subjetivo quanto a própria vida, a sabedoria de Deus. Só nos resta uma certeza em meio a tantas perguntas: ninguém explica Deus. Foi Deus quem mandou? Tenho recebido inúmeras visitas neste período de internação, mas uma delas foi um pouco inusitada. Um jovem entrou no quarto e começou a me dizer o quanto ele estava triste com a minha situação e com o meu estado de saúde. Ele disse que em suas orações tem questionado a Deus por que eu estou passando por isso, se sou um homem bom e me dedico à sua obra e à pregação do Evangelho. Apesar de entender que ele estava um pouco confuso em me ver nessa situação, fiquei pensativo enquanto ele compartilhava comigo as suas inquietações e questionamentos, tentando entender o seu ponto de vista. Cheguei à seguinte conclusão: a vontade ativa e permissiva de Deus é um dos grandes pontos cegos da fé de grande parte da Igreja. Como discernir quando Deus faz e quando Ele permite? Ninguém explica Deus. Não tenho a menor pretensão de estabelecer uma doutrina a respeito da vontade ativa e permissiva de Deus. Na verdade, não pretendo nem ao menos apresentar respostas, mas propor algumas reflexões. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, lemos o relato de uma tempestade que marcou a história dos discípulos. Eles haviam acabado de participar do milagre da multiplicação de pães e peixes e haviam alimentado uma multidão com cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina o quanto eles estavam eufóricos em ver aqueles sinais se manifestando diante dos seus olhos. Existe um detalhe importante nessa passagem que muitas vezes passa despercebido. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem antes dele. Em seguida, eles enfrentaram uma tempestade que marcou sua história. Será que Jesus insistiu para eles irem à frente porque desejava que fossem experimentados em meio àquela tempestade? Será que Jesus forçou os discípulos a entrarem naquele barco porque já sabia que uma tempestade os atingiria e queria revelar o seu poder em meio a ela? Esse seria então um exemplo claro do próprio Deus de forma ativa arrastando seus discípulos para um momento de crise para se revelar em meio a ela. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Mateus 14, 22 e 25. Confesso que acho sem sentido Jesus nos colocar de forma intencional em crises que Ele mesmo vai nos livrar depois. Seria diminuir demais o poder redentor de Jesus a alguém querendo apenas nos impressionar com seu poder sobrenatural. Seria como imaginar um bombeiro que, depois de atear fogo em uma casa, apaga todo o incêndio só para mostrar o quanto é bom e confiável. Não. Eu não acredito que Jesus gere doenças,
crises ou tragédias para atrair ou transformar pessoas. Isso iria de encontro ao seu caráter. O que acredito, como falei alguns capítulos atrás, é que ele não desperdiça nenhuma das nossas experiências. Quero te convidar a olhar essa mesma passagem por uma perspectiva diferente, lembrando que são apenas reflexões. Acredito que a insistência de Jesus para que os discípulos fossem antes dele tem a ver apenas com uma coisa: ele queria ter tempo a sós com o Pai. Jesus havia ministrado para milhares de pessoas sedentas, e, enquanto os discípulos embarcavam para atravessar para o outro lado, Jesus ainda permaneceu ali despedindo a multidão. Assim que ele dispersou a multidão, subiu ao monte para orar. Depois de um dia inteiro ministrando para milhares de pessoas, imagino que tudo o que ele desejava era se recolher, como de costume. E a tempestade? Assim, a tempestade. Ela apareceu no meio do caminho, como as tempestades que enfrentamos quando menos esperamos. Mas assim que os ventos fortes começaram a castigar o barco, lá vem Jesus caminhando sobre as águas e gritando para que todos pudessem ouvir: coragem! Sou eu. Não tenham medo. Há quem acredite que Deus nos coloque em algumas tempestades para testar a nossa fé ou o nosso amor, a fim de descobrir a qualidade deles. Ele já os conhece. Quem precisa descobrir somos nós. Vamos ser bem sinceros. Existem muitas tempestades que enfrentamos, que são fruto de escolhas erradas que fizemos. É como tomar um banho quente, dormir sem camisa no sereno e com meias molhadas nos pés. Seria uma ignorância acreditar que é um propósito de Deus nesse caso que eu tenha uma pneumonia, quando fui eu que fiz todo o possível para que isso acontecesse. Ele não vai interferir em nossas escolhas porque isso anularia nosso livre-arbítrio. São nossas escolhas, na verdade, que vão determinar nosso destino. Tempestade em copo d'água? Neste capítulo refletimos um pouco sobre tempestades que enfrentamos e se, de fato, Deus permite ou até mesmo nos empurra para algumas delas. Falamos também sobre tempestades que nós mesmos criamos através de escolhas erradas que fazemos, e eu não poderia deixar de falar sobre tempestades em copo d'água. Existem momentos que encaramos como sendo momentos de crise que podem ser apenas um desafio comum. A perspectiva com que olhamos para eles faz com que pareçam muito piores do que de fato são. Aprendi com meu pastor que existem etapas que Deus chama de processo e muitas pessoas veem como problema. Talvez por estarem mal acostumados com uma atmosfera extremamente favorável, por vezes perdem a noção do que realmente é uma tempestade. O escritor Philip Yancey comenta em um de seus livros sobre as igrejas perseguidas na Ásia, e como elas encaram esse desafio. Alguns problemas que enfrentamos perdem totalmente o sentido quando somos constrangidos com realidades como esta: difícil enfrentar tudo isso porque você é bombardeado por todos os lados. Seu emocional fica abalado, sua autoestima e humor estão zerados e ainda tem que lidar com a humilhação de retroceder em tudo que você demorou anos para conquistar. Não tenho ideia do que passou pela cabeça dos meus pais enquanto viam tudo desmoronar, mas tenho certeza que ninguém está preparado para isso. Quando vendemos nossa casa, precisamos nos mudar para um apartamento em uma cidade vizinha. Minha mãe foi a parte mais afetada nessa mudança. Talvez por estar tão apegada aos cuidados com a casa e ter se envolvido em cada detalhe e reforma durante os últimos 17 anos naquele lugar. Lembro que isso a deixou muito abatida. Era comum esse assunto ser cercado de choro e nossa preocupação era que isso desencadeasse uma depressão. Sempre que tocávamos nesse assunto, seus olhos se enchiam de lágrimas. Tenho um amigo que voltou recentemente de uma visita a países asiáticos onde cristãos sofrem perseguição. Os cristãos na Malásia disseram a ele: somos muito abençoados, porque na Indonésia eles estão matando os cristãos, mas aqui só temos que suportar discriminação e restrições a nossas atividades. Na Indonésia, onde os cristãos realmente estão morrendo por causa de sua fé, eles disseram: somos muito abençoados, porque na Malásia eles não podem publicar o evangelho livremente, mas aqui ainda podemos.
Quando as dificuldades surgem, os cristãos em países ricos tendem a orar: Senhor, afasta esta provação de nós. Em vez disso, tenho ouvido cristãos perseguidos, e alguns que vivem em países muito pobres, orar: Senhor, dá-nos força para suportar esta provação. Depois que minha família passou pelo processo da falência, tivemos que nos adaptar de várias formas. Foi muito. Uma chave virou na vida dela depois de um testemunho. Meus pais estavam conversando com um casal de amigos no final de um culto, e o casal fez a seguinte pergunta: vocês já conhecem o nosso testemunho? Meus pais não tinham ideia do que ouviriam a seguir. Aquele casal havia perdido seus 2 filhos num curto espaço de tempo. Ambos tiveram uma morte súbita antes de completarem 30 anos. Depois dessa perda, eles poderiam ter se prostrado e desistido de tudo, ou recomeçar e escrever uma nova história. Foi exatamente o que eles fizeram: adotaram uma criança e reconstruíram sua família a partir dos escombros. Naquela noite, minha mãe ficou meditando sobre o que havia perdido e o que ainda estava ao seu alcance. Meu pai, eu e minha irmã continuávamos lá, ao lado dela, e isso era tudo o que ela precisava. Secou as lágrimas. Deixou para trás o que passou e deu espaço para o novo de Deus entrar em cena. Quando somos confrontados ou constrangidos com problemas maiores que os nossos, passamos a dar real valor a tudo que temos e menos valor ao que estamos enfrentando. Percebo que muitas vezes a medida com que encaramos os nossos problemas está descompensada. Talvez isso seja um alerta de que estamos passando tempo demais ocupados só com nós mesmos. Existe vida além do nosso umbigo. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus, e seus gigantes tropeçarão. Max Lucado.